Olá, sejam bem-vindas famílias, sejam bem-vindas crianças que estão participando dessa primeira etapa do Programa de Desenvolvimento da Fala, de Estimulação da Fala, através do uso de livros infantis. Nós vamos hoje, então, falar especificamente sobre a história dos três porquinhos e como que nessa primeira semana nós vamos usar a história a fim de estimular a fala da criança. Então, vamos sem demora, tá? Etapa número 1. Não subjugue nenhuma das pistas que eu passarei aqui. Algumas pessoas, e isso não é julgamento, isso é constatação, depois eu vou falar a minha experiência. Algumas pessoas subjugam ou, desvalorizam tudo aquilo que é voltado para as crianças, especialmente no que tange aprendizado e desenvolvimento como um todo. O que nós temos que pensar? Se a criança precisa usar fralda, é fralda que ela vai usar. Se a criança precisa comer papinha, é papinha que ela vai receber. Nós temos, ao longo do desenvolvimento da criança, facilitadores que são usados na transição de uma etapa para outra. Então, ela se alimenta de papinha para que logo em seguida ela possa se alimentar de alimentos sólidos. Ela usa a fralda para que, ao se desenvolver, ela possa usar o banheiro. Em relação à fala, não é diferente. Nós vamos usar recursos facilitadores, porém tendo em mente que são ferramentas de transição do não falar ou do falar pouco para o falar mais e corretamente, tá certo? Por que eu digo isso? Além de verificar esse comportamento de um certo constrangimento em várias pessoas, eu apresentei esse constrangimento quando eu iniciei como professora de literatura. Enquanto fonoaudióloga, trabalhava eu e a criança. Enquanto professora de literatura, éramos eu, as crianças, em torno de 25, e mais os adultos que estavam na sala. Estagiários, agentes educadores, outros acompanhantes, terapeutas, enfim. E eu ficava constrangida muitas vezes e deixei algumas vezes de oferecer para a criança o estímulo verbal que ela precisava, por constrangimento, tá certo? Então, primeira dica, primeira orientação: não subestime, não subjugue, não desvalorize o que nós vamos fazer e falar aqui. Segunda dica: fale pouco, porém fale bem. E nós vamos entender o que é falar bem. Falar bem é falar de uma maneira pausada, articulada, com expressão facial associada, em alguns momentos com expressão corporal, mas basicamente poucas palavras, frases curtas, bem articuladas, num tom de voz melódico que varie, grave, agudo, uma fala mais musicalizada, marcando bem as palavras, onde começa, onde termina. E, sobretudo, olho no olho, tá? Eu diria que essa é a etapa mais difícil e, sem dúvida alguma, a mais poderosa, que vai nos ajudar durante todo o programa. Etapa 3. Selecione um padrão vocal para cada personagem. Nos três porquinhos, nós temos os três porquinhos, a mamãe e o lobo.
nós vamos selecionar uma voz para nos referirmos aos porquinhos, uma voz para nos referirmos ao lobo, tá? Então, toda vez que você for mostrar os porquinhos no livro, você vai fazer uma voz mais fina. O porquinho! E toda vez que você for mostrar o lobo, tá? Então, 2 padrões vocais. Um para o porquinho, outro para o lobo. Etapa 4. Você vai selecionar 2 expressões faciais. Eu acho mais fácil, eu uso mais a expressão facial do medo, quando o lobo se aproxima das casas, e a expressão facial do divertimento, da risada, quando o lobo queima o rabo, né, o bumbum lá no caldeirão. As crianças gostam muito da gente usar a palavra bumbum. Eles se divertem muito. Ai, queimei meu bumbum! É o ápice, né? É quando eles dão muita risada mesmo, tá certo? Etapa 5. Selecione movimentos corporais e sonoros, e estímulos sonoros que você vai fazer toda vez que aparecer aquela cena. Então, o que eu uso sempre nessa história? O lobo bateu na porta. E eu bato onde? Na superfície que estiver por perto, tá bom? O lobo assoprou a casa. E não, né? O gesto de não. Então, vamos lá como ficaria essa sequência. Olha, olha, ai, o lobo bateu na porta. Oh, e falou para o porquinho abrir. O porquinho falou não. E o lobo assoprou. Então, vamos recapitular? Fale pouco, mas fale pausadamente, marcando bem as palavras, articulando bem e de maneira exagerada, olho no olho e use da melodia da voz, da variação vocal. Selecione um padrão de voz para cada personagem. No caso dos 3 porquinhos, não precisa ser uma voz para cada porquinho. É uma voz fininha para os porcos, uma voz grossa para o lobo. Use expressão facial. Eu selecionei 2 expressões, de medo e de risada, divertimento. Tá? Pode fazer o som junto. Selecione expressões, movimentos corporais e alguns estímulos sonoros para se referir àquele momento da história. O lobo bateu na porta. O porquinho respondeu não. E o lobo assoprou. Vai ser uma semana sem ler o texto. Uma semana usando essas estratégias que parecem simples, mas não são. Usando essas estratégias enquanto explora, enquanto vê o livro
junto com a criança. Mas a criança não olha para mim. A criança não para e fica andando de um lado para outro. Então, nós vamos usar recursos para trazer essa criança para próximo e tentar fazer com que ela olhe para o nosso rosto. Você não vai conseguir, provavelmente, que essa criança fique 30 minutos olhando para você, para o livro, para você, para o livro, tá? Mas nós vamos conseguir, e se forem 5 minutos, tá valendo. Então, o que eu tenho por perto de mim? Aqui, nesse momento, eu tenho esse grampeador. Eu vou falar com a criança, olha, olha, olha. Aí a criança olhou para mim, o porquinho tá com medo. Ai, tá? Se a criança prestou atenção nesse movimento, ai, que medo. Pronto. Aí ela vai andar de novo e você vai usar de outro recurso. Olha, ei, ei, ei. O lobo vai assoprar. Tá? O que a gente precisa é fazer com que essa criança aumente gradativamente o tempo de atenção para o adulto e para o livro. Eu estava conseguindo um momento maravilhoso com o meu filho. O meu filho mais velho me chamou para fazer a tarefa, eu precisei interromper. Posso retomar depois? Pode, tá? Se você tiver um tempo para retomar depois, você pode fazer quantas vezes você quiser. Não existe um limite de tempo, né? Não ultrapasse 30 minutos, não. Eu coloquei no máximo 30 minutos, por quê? Para que você possa se organizar na sua rotina, na sua dinâmica. Mas se a criança pedir para que você faça essa dinâmica com ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no dia e você tiver essa disponibilidade, pode fazer. Não há problema algum.